Beleza, galera? Vamos botar fogo no parquinho. Falar de duas coisas aqui que são de fundamental importância para a gente entender a realidade na qual a gente está inserido, né? E conseguir minimamente saber quais caminhos a gente deve trilhar para que nós também não sejamos vítimas dessas armadilhas, né, conceituais que limitam tanto a nossa inteligência, que limitam demasiadamente a nossa capacidade de se socializar e enfim, de entender que viver em sociedade é algo pautado na cooperação e não na competição, né? Você tem que lembrar que, acima de tudo, a nossa espécie, ela evolui a partir da cooperação, né? A gente cacimbando para evoluir, percebe? Toda essa dimensão conceitual que a gente tem em relação ao individualismo pequeno burguês, à meritocracia, a qualquer perspectiva que se paute única e exclusivamente no indivíduo, é fundamentalmente algo antinatural. E não é só uma questão, e não é uma questão ideológica, né, como a galera gosta de falar. Ela está atrelada plenamente à evolução de nossa espécie, percebe? Somos uma espécie que, acima de tudo, evolui a partir da cooperação, né? Pela neurociência, isso é explicado pelo neurônio espelho, né? A gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro a tal ponto que a gente sente vergonha alheia. Uma espécie que consegue se colocar no lugar do outro a tal ponto, né, só pode, evidentemente, isso só pode ser uma prova, né, de que, mais uma dentre as diversas provas de que a gente evolui em cooperação e não em competição. A competição, ela é socialmente construída. Nós falamos sobre isso no vídeo de Durkheim, nós falamos sobre isso em várias questões. E a gente está falando disso para quê, cara? Para entender um fenômeno assim, tipicamente tupiniquim, né? Que é o fenômeno da carteirada. Então a gente está aqui para tacar fogo no parquinho para falar dessa pandemia. Não é uma pandemia, né? Nós estamos vivendo numa pandemia, mas você está tendo uma epidemia de carteirada, né? Sabe quem você está falando? Olha aqui, ó. Veja bem quem você está falando. Eu sou o fodão, né? E aí você fala, de onde vem isso? Então assim, a gente está aqui para falar sobre duas coisas que são bem interessantes, tá? A gente entender. Vamos tacar fogo no parquinho falando de carteirada e falando de fake news. Percebe? Vamos fazer isso, né? Porque a gente precisa pensar fora da caixa. Precisa dormir fora da casinha e precisa entender minimamente isso que está, né, acontecendo, e que se a gente não consegue minimamente desvendar isso, a gente cai na mesma armadilha conceitual na qual a nossa sociedade está presa há muito tempo. Mas vamos entender essa coisa da carteirada, né? Nós temos essa prática, né, em nossa sociedade, e ela, recentemente você teve a prova disso com o desembargador, né, paulista, lá na cidade de Santos, na qual ele fala, sabe quem você está falando? Aí nisso ele pega o celular, liga para o secretário de segurança, né? E se refere ao guarda municipal como analfabeto, né? Tô com um analfabeto seu aqui e tal. E esse sujeito, né, que não merece ter o nome né, falado aqui, evidentemente, né, pode atrair más energias, né? Bad vibes, tá ligado? Esse sujeito, ele tem mais de 40 processos, né, dentro da sua atuação enquanto desembargador e enquanto alguém que atuou nessa área, né, do direito, etc. Mais de 40, né? Então ele é um fenômeno tipicamente... Ele é um fenômeno que é bem típico desses tempos curiosos que nós estamos vivendo, né, atualmente, que são tempos de hipocrisia, né, de dissonância cognitiva, na qual o cara se autoproclama como cidadão de bem, mas age de uma maneira assim tão estapafúrdia, tão execrável, né, quanto esse cara agiu, né? E você fala, de onde vem isso tudo, né?
De onde... É uma coisa muito louca, né? Esse fenômeno da carteirada, ele é só mais um desdobramento disso tudo que a gente está vivendo, né? E o que a gente está vivendo? É simples, a gente está vivendo um governo populista de extrema direita com tendências declaradamente fascistas, né? Qualquer cientista político que analisa o Brasil hoje, né, consegue entender assim. Ah, mas você fala isso porque você tem um Che Guevara na sua parede, porque você é de esquerda, etc, etc. Eu falo isso porque eu tenho um senso crítico, entendeu? Até se você perguntar para um sujeito que se auto-intitula conservador, não aquele conservador freestyle, né, do Brasil, eu sou liberal na economia, conservador nos costumes, se auto-intitula cristão, fala em nome de Jesus, mas ao mesmo tempo prega o extermínio do bandido bom, bandido morto e coisas do gênero, né? É curiosíssimo você pensar que há de se desvendar minimamente, por exemplo, que a figura de Jesus, se ele tivesse aqui hoje, ele ia possivelmente ser morto por algum cidadão de bem, né? Porque se ele tivesse aqui hoje, ele ia ser aquele Jesus da Mangueira, né, cara? Tá ligado? Ou então ele ia ser um pivete de cabelo platinado aí em algum morro, né? Fazendo o seu corre para sobreviver, filho de uma mãe favelada, percebe? Se a gente for parar para pensar, minimamente seria isso, né? Não aquele Jesus nórdico, né? Que foi esteticamente concebido para ser aceito dentro de uma lógica, dentro de uma perspectiva estética, né? O cara era palestino, porra. Você acha que um palestino ia ter aquele, né? aquele fenótipo de nórdico, né? Nem fudendo, né, cara? Mas enfim. Mas a grande questão quando a gente fala sobre isso, né? Do fenômeno da carteirada, que um sujeito como esse desembargador, né? E aí você fala, bom, e esse cara tem mais de 40 processos, né, dentro daquilo que dentro da sua atuação nesse campo do direito e tal, é a essência do que a gente está vivendo hoje, né, do cara que se autoproclama cidadão de bem, mas ali, cara, nos bastidores ele é fundamentalmente execrável, né, não é nada... correto, percebe, dentro daqueles preceitos, né, porque a essência do fascismo é justamente você criminalizar, né, o diálogo, criminalizar o debate. Então você tem uma coisa muito louca nesse sentido, né, do que expressa, assim, qual é o desdobramento de uma carteirada, sacou? Assim, não é nem entender qual que é o desdobramento. Desdobramento é você, evidentemente, deixar mais evidente aquela perspectiva de nossa sociedade existem cidadãos de primeira e de segunda classe, né? É você, digamos, fundamentar a estratificação social, pautada na ideia de que existem cidadãos de primeira e de segunda classe. E esse é um fenômeno tipicamente brasileiro sob vários aspectos, né? E um deles é qual? É uma coisa que a gente já falou várias vezes no canal, várias vezes aí, em várias aulas, e enfim, a gente sempre está falando sobre isso. O Brasil é novo pra cacete, entendeu? O Brasil é novíssimo, o Brasil tem 500 anos. O Japão tem 6.000 anos, tá ligado? O Brasil é novo pra caralho. E esse país novíssimo, novo pra cacete, ele tem 500 anos e ele teve 388 anos de escravidão, percebe? E a escravidão, eu sei que parece chato, eu sei que parece repetitivo, mas para entender o fenômeno da carteirada a gente tem que apelar para essa perspectiva, evidentemente. A escravidão em nosso país ela foi abolida de forma lenta e gradual, sem prejudicar a classe dominante, a elite. Mas você não pode chamar de elite, porque elite estuda. O que você tem no Brasil? No Brasil você tem uma classe dominante, você tem uma casa grande ainda, percebe? Não é à toa que no Brasil, por exemplo, empregada doméstica durante a pandemia foi tido como serviço essencial. Como assim? Você não pode chegar em casa e lavar sua própria louça? Sacou? Independentemente, né? Enfim, essa dependência de um trabalhador braçal, de uma ralé para fazer o trabalho que em via de regra a gente não faz, né? E o Brasil é viciado nessa lógica por quê? Porque a gente precisa entender assim, uma sociedade que nunca deixou de ser escravista, nunca deixou de ser escravocrata, isso é um fato. E essa abolição lenta e gradual, quando a escravidão chegar ao fim, os donos de escravos vão ser indenizados pelo Estado. E você mantém aquela lógica estrutural de que existem cidadãos de primeira e de segunda classe.
E isso faz parte não só da estrutura da sociedade, né, que a gente chama de racismo estrutural, mas isso também é institucional, está nas instituições. Então as instituições, elas funcionam de que forma? Se blindando contra a inserção, né, evidentemente, da ralé, percebe? Então você vê que há um arranjo institucional para que as próprias instituições se blindem, né, para que a ralé não adentre nessas instituições e não exerça o chamado conhecimento útil, né? Tal qual o professor Gessé Souza fala no seu livro A Elite do Atraso, que é, na verdade, é uma, cara, é uma obra-prima para você traduzir o Brasil hoje em dia, né? A Elite do Atraso e o Sobre Lutas e Lágrimas, do Mário Magalhães, que é um livro espetacular também, né? Para entender o Brasil, acho que esses dois, né? E aí você soma Como as Democracias Morrem, do Levitsky e do Ziblatt, né? Para entender na conjuntura mundial, né, cara? Evidentemente. Mas assim, mas o grande barato é a gente pensar assim, dentro desse contexto que a gente fala, que a gente tenta entender o, o lance da carteirada, né, cara? Você fala, meu, uma sociedade escravocrata que sempre viu o trabalho braçal como algo pejorativo, né? Um tanto que o trabalho braçal até hoje, você tem na nossa sociedade uma fala fundamentalmente racista que é, eu não vou fazer isso porque isso é coisa de preto, né? O que é o coisa de preto? É o trabalho braçal, né? Em via de regra. Amanhã é dia de branco, né? Segunda-feira vou trabalhar. É dia de branco em que sentido? O branco trabalha na segunda-feira, o preto não, né? Então toda essa construção, é, toda essa, digamos, toda essa formação subjetiva, né, cara, de uma visão em relação à nossa sociedade, uma visão em relação à nossa, a construção da nossa própria identidade, fez com que o Brasil ele tivesse, como o Nelson Rodrigues disse, Nelson Rodrigues era um puta de um reaça do caralho, tá? Não vem achar que Nelson Rodrigues, o dramaturgo, ele era, né, um subversivo. Pelo contrário, né, ele só realmente entendeu que o regime militar perseguia, torturava e matava quando o próprio filho disse a ele, né, que havia sido vítima do regime, né. Mas o Nelson Rodrigues, o Nelson é um dramaturgo, né, do século XX, autor de Engraçadinha, Vestido de Noiva. Tem um livro muito bom que conta a história dele, a biografia escrita por Rui Castro, chama-se O Anjo Pornográfico. Tá? É excelente esse livro, O Anjo Pornográfico, a biografia de Nelson Rodrigues. O Rui Castro também escreveu a biografia da Carmen Miranda, que eu ganhei da minha companheira no Natal, a biografia da Carmen Miranda, né? Eu lembro que eu fiquei muito feliz ao ganhar esse livro dela. Né? E também escreveu a biografia de Garrincha, chama-se Estrela Solitária, o livro. É excelente. O Rui Castro, assim, essas três biografias, elas são muito legais. Biografia é legal você ler, né, cara? Porque conta meio com os bastidores, assim, né? É um negócio meio Sônia Abrão, tá ligado? Meio Silvia Popovic, né? Joyce Pascovitch, pô, lembra Joyce Pascovitch? Tititi, contigo. Mas assim, ó, voltando a essa parada da carteirada, né, pra gente entender. Então, país escravocrata, beleza? E que você tem a perspectiva do professor Silvio Almeida no livro Racismo Estrutural. O professor Silvio Almeida fala que você tem um racismo sob a concepção individualista, onde o racismo é visto como uma patologia, tá? Você tem um racismo na concepção institucional, no qual as instituições elas se blindam, né, frente a possível ingresso, ou ascensão, ou inserção da ralé, né, e a ralé, leia-se, né, o homem, a mulher negra, né, evidentemente, e o racismo estrutural, né, que faz parte da estrutura da sociedade. Então a sociedade, assim, as instituições são racistas porque a sociedade é racista. E a sociedade brasileira, ela carrega, junto dessa perspectiva do racismo, e isso, né, evidentemente, dialoga com o fenômeno da carteirada, por quê? Com a ideia de cidadão de primeira e de segunda classe. Como diz o crioulo, enquanto isso a elite aplaude seus heróis, pacote de Seven Boys, né? Boca de Lobo chama esse som. Esse som é, nossa, muito bom, muito bom. E aí quando você pensa nisso, você fala, o fenômeno da carteirada está onde? Ponha-se no seu lugar, né? Primeiro, está atrelado ao trabalho braçal. Porque um país escravocrata, evidentemente, ele
sempre vai ver o trabalho braçal de forma pejorativa, coisa de preto. Segunda coisa, Brasil Novo, que em 1808, que é um livro excelente de Laurentino Gomes, esse Brasil recebeu a família real. Não é que o Brasil recebeu a família real, o Dom João, né, se retirou de forma estratégica porque Napoleão estava para chegar. É um fujão, né? E Dom João, né, heroicamente, de forma estratégica, vem para o Brasil. O que aconteceu? Esse cara, quando chegou aqui, primeiro ele criou uma polícia. Então a polícia, ela remete a 1808, porque Dom João criou uma guarda para protegê-lo e para proteger, né, evidentemente, a corte, frente a um Brasil que estava ali. E que Brasil é esse? É um Brasil preto, um Brasil pobre, um Brasil índio, cafuzo, mulato, etc, etc, etc. Né? E se você pega o escudo da PEMERG, né, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, até hoje você tem lá uma sigla que remete à Casa de Bragança, né, uma coroa e tal. E além do Dom João ter criado a polícia, que foi concebida para proteger a corte frente ao Brasil real, como o Machado de Assis vai dizer, né, lá posteriormente no século XIX, fim do século XIX, você tem o Brasil real e o Brasil ideal, né? E o Brasil ideal é esse Brasil que a gente vê aí, o Brasil da baladinha topzeira, tá ligado? Da zona oeste de São Paulo, né? Pelo menos no lugar onde eu tive como referência, né? É o Brasil enfim, da bolha, né? Da ilha. É o Brasil onde, assim, você sabe que morrem 60 mil pessoas por ano, vítimas de latrocínio e homicídio, mas assim, 1000 cairão à tua direita, né? Enfim, vamos apelar até para as escrituras agora. Mas você não cairá por quê? Porque você está em determinada classe, percebe? Você está em determinada cor de pele, você tem determinada cor de pele, determinada classe, determinada realidade, determinada ilha, determinada bolha, né? E o Dom João, cara, para entender o final da carteirada, tem uma coisa muito interessante, que é assim, quando ele veio para cá, ele raspou os cofres e veio. Só que ele chegou aqui, né, depois de uma viagem exaustiva, né, e tudo mais, ele começou a pedir doações, né, vamos colocar assim, para os membros mais ricos da sociedade brasileira do século XIX, está falando do início do século XIX. Um Rio de Janeiro sem saneamento, só veio a ter saneamento em 1870, né, e até hoje metade do Brasil não tem 50%, fique bem claro. E o Dom João fez o quê? Os caras doaram, né? E quem eram esses caras que deram essa grana? Na sua grande maioria eram traficantes de escravos, que eram os homens mais ricos da sociedade brasileira no século XIX, traficantes de escravos, né? Não eram comerciantes, né, de escravos. Tudo depende da cor da pele, né? A gente também sabe disso, e da classe social. Por exemplo, o estudante de veterinária que tomou a picada da naja, ele não é um traficante de animais silvestres, ele é um estudante de veterinária, né? Porque evidentemente ele pertence a uma classe, né, privilegiada. Então ele é o estudante veterinário, não é o traficante de animais silvestres. Mas aqui, resumidamente, o que aconteceu? Dom João foi lá, os caras deram essa grana para ele, evidentemente, e ele deu o que em troca? Títulos de nobreza. Você agora é conde, você agora é duque, você agora é visconde, você agora é a puta que pariu. Por isso que no Brasil você tem tanto conde, duque, visconde, arquiduque, etc, 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 etc. Visconde de Mauá, duque de não sei das quantas, conde de não sei das quantas. E aí, isso tá assim no nosso, ainda povoa o nosso imaginário, né? Tá na subjetividade da compreensão do que é a sociedade brasileira. E é por isso que você vai ter o cara que vai falar, né? No caso foi a esposa dele, cidadão não, engenheiro civil, melhor do que você, né? Como se o trabalho intelectual lhe colocasse num patamar acima da perspectiva de cidadania. Isso acontece por quê? Porque esse país é um país ainda fundamentalmente escravista, que vê o trabalho braçal como algo fundamentalmente pejorativo. Espero que isso tenha nos ajudado a iluminar um pouco mais as nossas ideias, tá bom? Obrigado pela paciência de terem visto esse vídeo até aqui. Até a próxima, queridos. Tchau.